Vibe Mundial FM. Bom, gente, quem nos ouve já às sextas-feiras, às 8 horas, sabe que nós sempre trazemos aqui no programa trechos e pensamentos relacionados ao livro Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal. Esse livro presente em todos os continentes, em mais de 20 idiomas e, embora tenha sido escrito entre os anos 20 e 30 do século passado, sua linguagem é tão atual, tão profunda, tão esclarecedora, que é como se o livro tivesse sido escrito hoje, para os dias de hoje. Para quem não sabe, nós somos o representante brasileiro do Movimento Internacional do Graal, que divulga o livro Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, em vários países. Essa obra não se trata de uma nova religião, uma simples filosofia de vida, ela traz linguagem clara, porém profunda, esclarecimentos sobre problemas da vida que dizem respeito a todos nós, não importa a sua classe social, se é pobre, classe média ou rica, não importa o seu nível de instrução, se você tem só a instrução primária ou tem um nível superior de pós-graduação. Esse livro ele veio para o ser humano. Ele não veio para classes sociais específicas, para grupos políticos, não, ele veio para o ser humano. Por isso, como nós dissemos no começo, embora tenha sido escrito há quase 100 anos, a profundidade, a atualidade, o esclarecimento que esse livro traz permanece atual, acessível a todas as pessoas. Seu autor, de origem alemã, Oskar Ernst Bernhardt, quando ele escreveu o livro, ele adotou o nome de Abdrushim, que em árabe ou persa significa o Filho da Luz. Nesta obra, que aqui no Brasil nós temos em 3 volumes, em 168 dissertações, traz esclarecimentos sobre os mais diversos aspectos da vida. Eu, como em outros programas, eu sempre gosto, até pelo título, a pessoa poder sentir só pelo título das dissertações a profundidade de análise dessa obra. Por exemplo, em diversos capítulos ele fala, por exemplo, a palavra humana, a mulher da pós-criação, a moderna ciência do espírito, a estrela de Belém, estagnação, indolência do espírito, moralidade, o anticristo, o grande cometa, o homem terreno diante de seu Deus, o livro da vida, responsabilidade, destino, Cristo falou, salvação, redenção, tudo quanto está morto na criação deve ser despertado para que se julgue. O mundo. O primeiro passo. O que separa hoje tantos homens da luz. O reino de 1000 anos. O silêncio. Esses títulos são apenas alguns das 168 dissertações que a obra traz. Eu citei aqui o silêncio. Hoje vamos até falar sobre o silêncio, né? Como aproveitar bem o silêncio. Aí, vamos pensar uma coisa. O ouvinte pode estar pensando, puxa, ele falou que vai falar sobre o silêncio. O que é que ele vai querer dizer? Que nós, na nossa vida, nós temos que permanecer em silêncio? Se comunicando só por traços, por aceno de mão, ou por linguagem facial, corporal? Não. Eu não estou dizendo que nós temos que viver calados o tempo todo. Não é isso, como se fosse lá um náufrago de uma ilha deserta que não tem ninguém com quem se comunicar. Não é isso. Quando a gente fala de aproveitar o poder do silêncio, nós estamos dizendo o seguinte: faça bom uso das palavras, dos pensamentos, do seu querer, da sua intuição. Vamos aqui falar uma coisa. Os tagarelas, os palradores, eles gozam de confiança perante as pessoas. Uma pessoa que fala sobre tudo que lhe vem à cabeça, sobre os mais diferentes assuntos, sem pensar, simplesmente joga para fora o que lhe vem na cabeça
num primeiro instante, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma, assim, moldar primeiro o que ele vai falar na forma de se dirigir às pessoas. Uma pessoa que simplesmente fala como um papagaio. Esse tipo de pessoa merece algum tipo de confiança? É uma pessoa confiável? Então, se na hora de falar nós só conseguimos ser loquazes, tagarelas, superficiais, mas se a gente fala o que a gente pensa, se o seu falar é superficial, confuso, contraditório, é lógico que isso reflete um pensamento superficial, confuso, contraditório. Vamos pensar também de um outro ângulo. Deus está fora da criação. Por que eu digo isso? Tem gente que acha assim, Deus está presente numa pétala de flor, na brisa, na grama, no mugido do boi, na correnteza da água e por aí adiante. Olha, isto é certo em parte. Parcialmente está certo. Porque Deus, propriamente dito, ele está fora da criação. Ele é o Criador. Ele criou. Então, o Criador e sua obra são duas obras separadas. Por exemplo, o artista pinta o seu quadro. No quadro, você pode enxergar a genialidade do artista. Mas o artista não precisa do quadro para sobreviver. Ele continua sendo ele mesmo, com ou sem o quadro. Então, isso foi uma analogia, assim, uma comparação, de um jeito assim bem fácil de falar, mas a mesma comparação, a mesma imagem, você pode colocar entre o Criador e a criação. A criação, o universo criado por Deus, ele é a obra de Deus, mas Deus está acima da criação. Por isso que nós não podemos ver Deus pessoalmente. Não podemos estar diante da sua presença, mas a obra de Deus, ou usando um termo até assim teológico, a fonte da água da vida, que desce do trono de Deus, essa força espiritual que perflui toda a criação, nós podemos entrar em contato com essa força. Nós estamos em contato com essa força minuto após minuto, dia após dia. E nós usamos essa força nos nossos pensamentos, no nosso falar, nas nossas obras e na nossa intuição. Então, a fonte da água da vida está disponível a todas as criaturas e a todos os seres humanos. É dela que nós tiramos a irradiação, a energia, a força para elaborarmos nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos. Porém, a responsabilidade do uso dessa força é nossa. Se a gente usa essa força para coisas elevadas, para coisas construtivas, ótimo. Nós estamos ajudando a nós e a todas as outras criaturas. Mas se a gente usa essa força para fins destrutivos, para fins malévolos, nós estamos fazendo mau uso dessa força. Nós estamos sendo responsáveis por usarmos mal a força que o Criador concede a todos nós em igual quantidade. Vibe